Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre cada um de vocês. Amém? E meus queridos, vocês ainda não estão participando dos 21 dias de preparação para o derramamento do Espírito Santo? Se não estão, então eu vou deixar a playlist dos vídeos lá no finalzinho desse vídeo aqui, ok? Então, quando acabar esse vídeo e aparecer a tela de Jesus voltando, é só clicar no quadradinho do lado direito que vocês já vão direto para os vídeos da nossa série. Bom, nós estamos vivendo desde 1798 no tempo do fim, e a palavra de Deus nos mostra que antes que a porta da graça se feche, os servos de Deus serão selados com o selo do Senhor, enquanto os filhos das trevas serão marcados com a marca da besta. E, embora isso esteja descrito tanto no capítulo 7 como no capítulo 13 do livro de Apocalipse, no livro de Daniel, nós também encontramos essa profecia, só que em forma de tipo, em forma de uma história que vai servir para ilustrar o que ocorrerá mais amplamente nos últimos dias. E diz a palavra de Deus: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Senão, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Bom, a princípio, aquele extraordinário sonho que Nabucodonosor teve acabou causando uma profunda mudança nas suas opiniões e nas suas ideias, e por algum tempo ele foi sim influenciado pelo temor de Deus. Contudo, o coração daquele imperador ainda não estava completamente purificado do orgulho, da ambição e do desejo de exaltação própria. E após aquela impressão do sonho, da revelação que Deus lhe deu através de Daniel ter passado, Nabucodonosor pensou apenas na sua própria grandeza e estudou como que aquele sonho poderia se realizar para a sua própria honra e glória. Veja, sendo que as palavras de Daniel, que diziam que o rei era a cabeça de ouro, tinham causado uma profunda impressão no coração do imperador da Babilônia, então o rei decidiu fazer uma imagem que excedesse a estátua original do sonho. E, na cabeça dele, essa imagem não ia se degradar da cabeça aos pés, mas ela toda seria de um único metal, o ouro que representava a Babilônia. E dessa forma, Nabucodonosor arrogantemente acreditou que poderia frustrar os planos de Deus, de maneira que nenhum reino sucederia ao seu, e assim Babilônia seria um império imortal. E queridos, depois do rei ter emitido uma conclamação, convocando todos os oficiais do reino para se reunirem na cerimônia de dedicação da imagem de ouro, após o som dos instrumentos musicais tocarem, todo aquele mar de pessoas importantes do império se curvaram diante da estátua e prestaram adoração àquela imagem. Contudo, os 3 jovens hebreus, companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais anteriormente, juntamente com Daniel, haviam vencido o teste da intemperança, mais uma vez permaneceram firmes e não se curvaram diante da estátua. Bom, nós conhecemos a história e sabemos que o monarca ficou furioso e, depois de chamar os 3 jovens à sua presença e os ameaçar de lançá-los na fornalha caso não se curvassem diante de sua escultura, os 3 hebreus não se moveram da sua decisão e escolheram o próprio martírio do que pecar contra Deus. Então, o fogo foi aquecido 7 vezes mais, e os próprios soldados que lançaram os 3 hebreus na fornalha acabaram sendo destruídos pelo calor e pelas chamas do fogo. Contudo, diante dos sátrapas, dos prefeitos, dos governadores e dos conselheiros do rei, Jesus interviu e, juntando-se aos 3 jovens dentro da fornalha, os 4 passeavam tranquilamente de um lado para o outro. E depois do rei clamar para que eles saíssem de dentro da fornalha, aonde o pecado deveria ter abundado, a graça superabundou, porque aqueles 3 jovens testemunharam do infinito poder de Deus diante de toda aquela multidão. E mais uma vez, o rei Nabucodonosor reconheceu que o Deus dos hebreus era o verdadeiro Deus. E diz o Espírito de Profecia: a história se repetirá. Nesta época, o grande teste será sobre o ponto da observância do sábado. Exaltar-se-á um sábado rival, como aconteceu com a grande imagem de ouro na planície de Dura. Queridos, muito em breve, líderes religiosos supostamente cristãos
juntamente com as autoridades dos Estados Unidos, a besta que sobe da terra, irão chamar o mundo todo para observar o falso sábado que a besta que sobe do mar criou, ou seja, o domingo. E todos que se recusarem a observar este dia, primeiramente serão colocados sob leis opressivas. Isto verdadeiramente será o mistério da iniquidade, que é o esquema de agentes satânicos colocados em prática pela influência do homem do pecado, o bispo de Roma. Bom, nós somos chamados como um povo tendo um único propósito: explanar as 3 mensagens dos anjos de Apocalipse capítulo 14, as quais formam o evangelho eterno que deve ser pregado ao mundo todo para que venha o fim. Nós somos chamados para advertir homens e mulheres da nossa época para que não adorem a besta e a sua imagem e para que não aceitem a sua marca, o domingo, nem sobre a testa nem sobre a mão. Ou seja, para que não aceitem essa tradição pagã como sendo verdade, ou para que não se acovardam diante das leis que serão aprovadas contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Amigos, eu não tenho dúvida alguma que os últimos acontecimentos do grande conflito entre a verdade e o erro foram registrados em miniatura na história dos 3 jovens hebreus e a fornalha de fogo. Contudo, a história da vitória desses 3 hebreus não se iniciou no momento em que eles estavam diante da estátua de ouro, mas a palavra de Deus registra que a vitória de Sadraque, Mesaque e Abednego iniciou-se quando eles decidiram não se curvarem diante das finas iguarias do rei. E se a história vai se repetir, a nossa vitória não poderá ser alcançada após ser emitido um decreto que ordene a santificação do domingo, o qual começará pelos Estados Unidos e rapidamente será copiado pelo restante do mundo. Mas a nossa vitória também deve iniciar-se com uma decisão definitiva de não nos contaminarmos com as finas iguarias desse mundo. Queridos, a reforma alimentar não pode salvar ninguém. Contudo, em Conselhos sobre Regime Alimentar, nós encontramos vários textos, os quais o Espírito da Profecia nos diz claramente que será impossível vencer no grande conflito entre a verdade e o erro se não passarmos por uma verdadeira reforma alimentar, porque aquele que se curva diante do ídolo chamado apetite, esse também se curvará diante dos outros ídolos. Portanto, tomemos esta decisão e permaneçamos em Cristo, a videira verdadeira, para que naquele dia não estejamos entre a multidão que se curvará diante do decreto, mas que estejamos entre a minoria que permanecerá de pé em defesa da verdade, ainda que isto custe a própria vida. Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, eu os convido para fazermos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que habita nas maiores alturas, graças nós te damos porque temos acesso ao teu eterno trono através do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Pai Santo, a história irá se repetir e nós não queremos ser como aqueles que se curvaram diante da imagem de ouro, mas nós queremos permanecer de pé em defesa da verdade como aqueles 3 jovens hebreus. Ajuda-nos através do Espírito Santo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, diariamente eu tenho orado pelos pedidos de oração que são feitos aqui nesse canal. E se vocês quiserem deixar o seu pedido, fiquem à vontade, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.